Liderança. Esta mensagem intitulada Liderança, Leadership, foi pregada pelo irmão William Marion Branham no dia 31 de outubro de 1965, domingo à tarde, em Prescott, Arizona, Estados Unidos da América. Um grupo de crianças canta A Religião dos Tempos Antigos. Se ela é boa para vocês todos, é boa para nós também. Um irmão diz: agora eles dão o presente deles para o irmão. Oh, que coisa! Isso é dócil! As crianças dão ao irmão Branham um presente. Obrigado! Uma irmã diz: apenas um pequeno presente, irmão Branham. As crianças economizaram os seus pines e níqueis. Oh, obrigado, irmãozinho. Obrigado, crianças. Com certeza eu lhes agradeço, muito, muito mesmo. E Deus lhes abençoe. Sabem, Jesus disse: quando deres ao menor destes, a mim o fizestes. Vocês são os homens e mulheres de amanhã. Se houver um amanhã, vocês serão. Eu creio que poderia pregar 4 horas agora, depois de tudo isso. Eu estava começando a pensar que estava ficando cansado. Não é de admirar que vocês, menininhas, possam cantar tão bem. Vocês, menininhas e menininhos, ouçam como suas irmãs grandes cantam e suas mães, cantoras excelentes. É realmente bonito. Quem é essa menininha que dirigiu esse hino? Você não é aquela menina que eu conheci lá do outro lado? Com certeza tem uma bela voz, todos vocês. Vocês apenas... Eu creio que os melhores cantos que eu já ouvi estão exatamente aqui. Vocês todos ensaiam sempre? Um irmão diz: não, é assim que cantamos. Bem, eu lhes digo, vocês certamente são abençoados com os cantos muito bons. Eu gosto de bons cantos. Eu gosto muito mesmo de bons cantos. Eu sempre tenho dito que quando eu chegar ao céu, quero ir onde estiverem cantando e ouvir. Eu nunca pude conseguir o bastante para me satisfazer com cantos. Sabe, o cantar dá coragem. Você sabe disso, não sabe? Os soldados, quando estão indo à batalha, você sabe o que fazem? Tocam música e cantam, e coisas assim para dar-lhes coragem. E quando estamos indo à batalha, nós cantamos. E isso nos dá coragem para continuarmos. Eu lhes agradeço, companheirinhos, por esse belo presente. E Senhora Branham, e de Rebecca, e Joseph, e Sarah, e todos nós lhes agradecemos muito. É difícil dizer como dizer-lhes, companheirinhos, sabendo que vocês economizaram os seus pines. Eu não quero aceitar. Vocês sabem como eu me sinto. Não quero aceitá-lo. E ainda olhei aqui e havia uma nota de $10 neste cartão. Eu pensei, posso aceitar isso? Eu pensei, como posso fazer isso? Mas me lembro de uma pequena história que eu quero que vocês saibam. Um dia havia uma mulher viúva. Ela tinha um bando de crianças. Talvez o papai daquelas pequenas crianças morreu. E ela só tinha 2 pines. E ela veio pela rua uma vez. E era dinheiro de dízimo, apenas pines, como vocês todos economizaram. E ela o lançou na casa do tesouro de Deus. Jesus estava lá em pé, observando-a. E eu tenho procurado saber o que teria feito se eu estivesse lá em pé. Eu provavelmente teria corrido e dito: não, irmã, não faça isso, nós realmente não necessitamos dele, você precisa dele para os seus filhos, está vendo? Agora, eu não a teria deixado fazer isso, mas Jesus a deixou fazer isso, está vendo? Ele deixou que ela fizesse. Por quê? Ele sabe que é mais bem-aventurado dar que receber. Ele sabia o que ele faria por ela, está vendo? Por isso, eu lhes agradeço, companheirinhos, de todo o meu coração. Quero
agradecer a cada um de vocês por este bom momento de comunhão. O irmão Léo e Dini, este tem sido de fato 3 dias de adoração para mim. Mesmo na selva, quando eu tento descansar e pensar que estive caçando, eu de uma maneira ou de outra olho para vocês e os ouço conversar. Eu tive o privilégio esta tarde de visitar as casas de vocês. Eu nunca vi, entrei em alguma, vou chamá-la de vila, que já vi tantas casas e pessoas limpas e arrumadas e tanto respeito por Cristo e o Evangelho. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. E certamente vocês começaram no caminho certo. Apenas continuem indo e Deus estará com vocês. E cheguei a visitar alguns de vocês. Eu vi outro dia estas irmãs, nem mesmo as conhecia, porque tudo o que eu podia ver era mais ou menos apenas os olhos e nariz delas para fora, debaixo de um daqueles capuzes. E agora creio que lhes conheço melhor, pela cortesia do irmão Léo e Dini, que me levaram para dar uma volta para visitar suas casas e chegar a dar um aperto de mão nas criancinhas, os profetas e profetisas da geração por vir, se houver uma geração por vir. Sabe, Jesus ama criancinhas. Sabe, Ele ama. E havia um menininho uma vez chamado Moisés. Vamos falar dele em apenas um pouquinho. E ele era um bom... Você sabe o que o ajudou a torná-lo um menino bom? Ele teve uma boa mãe para criá-lo. Está vendo? Foi isso. Ela o ensinou a respeito do Senhor. E vocês, pequenos meninos e meninas, têm o mesmo tipo de mãe para criá-los, ensiná-los a respeito do Senhor. Simplesmente obedeçam-lhes. Sabe de uma coisa? Você sabe qual é o primeiro mandamento na Bíblia? O primeiro mandamento com promessa? Com uma promessa? Pode ser um pouco difícil para você entender estes mandamentos. O primeiro mandamento é para não ter nenhum outro Deus a não ser Ele. Mas o grande mandamento, e o primeiro mandamento que traz uma promessa com ele, está vendo? É para os filhos. Você sabia disso? Está vendo? Ele disse: filhos, obedecei aos vossos pais, o que pode prolongar os dias sobre a terra que o Senhor Deus te dá. Obedecer aos seus pais e fazer o que vocês estão fazendo poderá dar-lhes vida mais longa sobre a terra que o Senhor lhes dá, mais tempo para servir-lhe. Eu espero hoje que esteja olhando para uma porção de pregadores e cantores e evangelistas do dia que está por vir, se é que haverá um dia depois do nosso. E há apenas uma coisa aqui: você mata uma pessoa com gentileza. Eu comi até não poder mais e eu nunca fui tratado tão bem. Se eu tivesse sido um anjo descido do céu, eu não poderia ter sido tratado melhor. A única coisa que posso lhes dizer é obrigado. E quando você estiver por perto de Tucson, pode ser que eu não possa tratar você tão bem, porque eu não sei como, eu não tenho os modos para fazer isso, mas farei o melhor que puder. Venha! O irmão e irmã Shantz, com certeza, quero agradecer-lhes, e tive o privilégio de conhecer sua bela, jovem filha e filho esta tarde, e por nos ter permitido ter aberto seu lar aqui para a adoração. Houveram coisas assim acontecendo no dia da Bíblia, sabe, que o Evangelho foi... Sei que isso parece insignificante, nós pensaríamos que não é, mas isto é exatamente como Deus, para Deus como foi naquele dia. Lembre-se, se houvessem outros muitos anos, eles olhariam aqui para trás e diriam: se eu apenas tivesse vivido nos dias lá em Prescott, se apenas eu tivesse vivido. Está vendo? Agora, nós estamos vivendo neste dia, está vendo? E então, chegamos ao fim da estrada, então esperamos pela nossa recompensa no grande dia. Agora, vamos abrir a palavra de Deus e ler, mas pouco antes de ler, falemos com Ele apenas um momento. Querido Jesus, eu não posso expressar meus sentimentos e minha gratidão para com o irmão Mercer, irmão Gold e todas essas boas pessoas e seus filhinhos, por quão amáveis se têm mostrado a nós desde que temos estado aqui. A amabilidade está acima de qualquer coisa que esperamos, e sabemos que eram amáveis e dóceis.
mas não sabíamos que seríamos considerados de uma maneira tão nobre. E, Senhor, oro que a Tua presença sempre esteja neste arraial de pessoas, que o Espírito Santo preencha cada coração aqui e que Tu lhes dê a vida eterna. E que nós, assim como nos alegramos hoje, que haja um dia sem fim, que quando nos encontraremos na presença dEle, a quem estamos louvando e amamos, e damos todo louvor por estas coisas. Até esse tempo, Senhor, mantenha-nos leais a Ele e a Sua palavra. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Agora, eu lhes segurei muito tempo esta manhã. Vou me esforçar para ser bem rápido esta tarde e falar de uma maneira que possa ser para os pequenos, e os mais velhos entenderão também. Eu quero ler uma escritura aqui que se acha no livro de São Marcos, e quero ler a partir do versículo 17 do capítulo 10 de São Marcos, uma porção. E, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual, ajoelhando-se e perguntando-lhe, dizendo: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, e que é Deus. Tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo-lhe disse: Mestre, tudo isso eu fiz, obedeci, guardei o melhor, desde a minha infância. E Jesus, olhando para ele, o amou, este jovem indivíduo, e ele lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás tesouros no céu. E vem, toma a tua cruz, e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Agora, para as crianças e para os adultos e todos, eu quero tornar esta pequena mensagem tão oportuna quanto puder e tão rápida quanto eu puder. E quero tomar por texto segue-me. E quero tomar para tema liderança. Siga e alguém para conduzir. Liderança e segue-me. Os jovens, Lembre-se que o primeiro passo que qualquer de nós já deu, alguém nos conduziu. Vocês, mães, lembram-se dos primeiros passos que Júnior e a menininha deram, e eles não se lembram mais disso, mas alguém lhe conduziu ao seu primeiro passo. Eu me lembro de Billy Paul quando deu seu primeiro passo, Joseph e todos eles quando deram o seu primeiro passo. É normalmente uma mãe que chega a conduzir um filho ao seu primeiro passo, porque ela está em casa enquanto o papai está trabalhando, tentando ganhar a vida, mas eles dão o seu primeiro passo. E à noite, quando chegam, o pai, ele sempre está dizendo: "Oh, papai", ela disse, "João e Maria, o menininho ou menininha, pode andar, venha ver." E apenas um passo. Pode ser que a mãe teve que segurar nos dedos da mãe porque você estava meio fraco e meio virado de lado, sabe? E caiu um pouco, de modo que você tinha que segurar na mão da mamãe para dar o seu primeiro passo. Agora, alguém lhe ajudou quando você deu o seu primeiro passo. E o seu último passo que você ainda dá na vida, alguém estará lhe conduzindo. Está vendo? É isso mesmo. Quero que você se lembre disso. O seu primeiro passo, alguém lhe conduziu. E o seu último passo, alguém estará lhe conduzindo. Nós temos que ser conduzidos. Sabe, Deus nos comparou com ovelhas. E você sabia que uma ovelha não pode conduzir a si própria? Ela se desviará e se perderá. E ela simplesmente não pode conduzir a si própria. E ela tem que ter alguém para conduzi-la. E às vezes o pastor tem dever de conduzir a ovelha. Agora, isso foi lá nos dias do Senhor Jesus. Ele foi o bom pastor que conduziu as ovelhas.
Mas hoje você está vendo, estamos vivendo em outro dia, tudo está mudado e pervertido. Você sabe o que o homem tem para conduzir ovelhas hoje? Um bode. E você sabe para onde o bode as conduz? Direto ao matadouro. As ovelhinhas não sabem para onde estão indo, de modo que o bode vai para um aprisco, para o matadouro, e as ovelhas não sabem o que fazer a não ser seguir um líder. Assim ele as conduz direto a este matadouro. E então o bode pula para fora da trilha e a ovelha entra e é morta. Está vendo? O bode, um líder errado. Mas Jesus, o bom pastor que conduziu as ovelhas, ele as conduziu à vida e segurou nas mãos delas, está vendo? Mas alguém tem que conduzir as ovelhas. Primeiro é o benefício da mãe, então a palavra do pai. Depois que a mãe dá a você o seu primeiro passo, então você olha para o seu papai, todos nós, para acharmos sabedoria, porque ele é o cabeça da casa. E ele normalmente, não que ele seja mais inteligente, mas ele apenas é feito o líder da sua família, de modo que seguimos o que o nosso pai diz para fazermos. Quando ele diz, agora filho, eu gostaria que você fizesse certa e certa coisa, então nós ouvimos porque é sabedoria. Mas ouça, está vendo? Ele aprendeu muito e temos que perguntar-lhe para vermos o que ele tem aprendido. E então podemos tirar proveito por o que ele tem aprendido. Ele nos diz, agora não vá fazer isto porque eu fiz isso. Meu pai me disse para não fazer, mas eu fiz. E isso fez com que isto acontecesse para mim, algo ruim. De modo que, está vendo, então ele, o papai, nos diz como fazer e o que fazer certo. Então, depois que a mamãe nos conduz, até a época que temos que ter um pouco de sabedoria para entendermos que vem do papai, então temos outro líder, e é uma professora, uma boa professora da escola. Ela procura ensinar-lhe e dar-lhe escolaridade para adaptar você melhor à vida, a um ponto, uma posição que você possa ler a sua Bíblia e possa ler hinos e possa aprender de Deus e ler você próprio. Você está vendo? E então, outra coisa, talvez você tivesse um negócio e alguém lhe escrevesse uma carta, mamãe, papai, alguém lhe escrevesse uma carta, você não poderia lê-la, está vendo? De modo que a professora, ela tem você então, e ela lhe conduz a aprender a escrever e a ler. E é uma boa coisa, uma boa professora, para lhe ensinar corretamente. Mas agora, depois que você deixa isso, depois que você deixa a professora, uma professora após a outra, de uma pequena cartilha, um pequeno primeiro ano, até você sair do ensino de segundo grau ou ir para a universidade. E quando você sai da universidade, então a sua professora terminou a obrigação dela, conduzindo-lhe. Está vendo? Agora, mamãe lhe ensinou a andar, está vendo? O papai lhe ensinou a ser um homem brilhante e uma jovem agradável e como cuidar de você próprio e a comportar-se. A professora lhe deu escolarização, como ler e escrever corretamente, mas agora você está deixando o papai, você está deixando a mamãe e você está deixando a professora. Agora alguém tem que levar você daqui para frente. Agora, quem você quer que leve você daqui por diante? Uma criança diz, Jesus. Está certo? Jesus poderia levar você daí por diante. Agora, essa foi uma boa resposta, muito boa, ótima. Jesus leva você daí por diante. Agora, você está vendo este jovem de quem estamos falando? Ele é chamado jovem governante rico. Agora, este indivíduo, ele tinha sido muito bem orientado. Agora, a mãe dele o ensinou a andar, e você está vendo, ele era ainda um jovem. Talvez tinha acabado de sair do ensino de segundo grau, e um jovem muito popular.
e, sendo bem instruído, talvez andasse corretamente e tudo mais, como a mãe dele o ensinou. E ele foi um jovem bem sucedido também, porque, olhe, ele já era rico e era apenas um jovem, talvez uns 18 anos de idade, tinha acabado de sair do ensino de 2º grau e ele era rico. Agora, você está vendo, ele teve o tipo certo de professor para ensiná-lo a andar certo. E teve um tipo certo de professor, seu pai. Até mesmo que, todavia, um jovem, e ele era rico em dinheiro, ele tinha ganho muito dinheiro. Ele deve ter sido verdadeiro. Ele era um governante, mesmo naquela idade, muito bem sucedido. Está vendo? E agora, ele teve um professor que o tinha ensinado, ensinou-lhe o certo, como deveria fazer. Ele teve a instrução dele. E então, outro professor este jovem teve, que depende de como você é criado, mas este jovem teve um ensino religioso em sua casa. Agora, algumas crianças, você sabia que há muitas crianças que não têm nada de ensino religioso em casa? O pai e mãe deles não creem em Deus, e o pai e a mãe deles bebem, fumam, brigam e abandonam um ao outro de noite e coisas assim, e não preparam o jantar do menino e menina deles e coisas assim. Você não está contente por ter um pai e mãe cristãos realmente bons? Agora, quando você tiver filhos, você não quer ser o mesmo tipo de pai e mãe como seu pai e mãe é? Está vendo? Agora, mas tudo isso é bom. Agora, esse jovem tinha tido e ele teve um ensino religioso, está vendo? Isso estava muito longe do que alguns deles tiveram, porque eles não têm ensino religioso. Mas este jovem tinha tido ensino religioso, porque, está vendo? Porque ele disse que guardava os mandamentos desde que era menino. Agora, todos vocês têm bons professores religiosos também, cada um de vocês. E vocês, moças e moços adolescentes, vocês todos tiveram bons professores. Seu pai e sua mãe aqui, neste arraial, tem tudo que você... Cada potencial que você conhece, que é possível para fazer você um bom homem e mulher, um servo para Deus. Porque lembre-se, você vai morrer algum dia, ou mesmo ser trasladado ao céu, e se você morrer antes de sua vinda, você será raptado primeiro. Você sabia disso? Você sabia que aqueles que estão mortos, se a mamãe ou o papai morrerem antes de você, e Jesus não vier em nossa geração, você sabe que estes, o papai e a mamãe, virão primeiro glorificados antes de você? Está vendo? A trombeta de Deus soará, e os mortos em Cristo levantarão primeiro, e então nós que estivermos vivos e restarmos seremos arrebatados com eles. Nós seremos transformados assim. Temos que nos lembrar que isso é o principal na vida. Você entende agora? Isso é o principal na vida. O que temos que fazer é nos aprontarmos para nos encontrarmos com Deus. Agora, apenas religião não funcionará, está vendo? Este jovem governante aqui disse, bom mestre. Agora lembre-se, antes que eu diga, ele tinha sido ensinado a andar certo. Ele teve uma boa escolaridade. Ele tinha sido ensinado os negócios, era rico. E era um governante e tinha religião, mas foi confrontado com outro problema, e isso confronta a todos nós, a vida eterna. Religião não nos dá a vida eterna. Religioso é uma cobertura, mas não dá a vida eterna. E ainda foi ensinado pelos melhores professores que haviam, ainda lhe faltava alguma coisa. E o jovem sabia disso, porque disse, bom mestre, que posso fazer para herdar a vida eterna? Agora, você crê que Jesus é Deus, não crê? De modo que ele sabia dos pensamentos do jovem. Assim, ele disse, guarda os mandamentos. Ele foi direto à sua religião, para ver o que ele diria a respeito da sua religião. Ele disse agora, em outras palavras, guarda a sua religião. Ele disse, eu tenho feito isto desde menino, menininhos como vocês.
Minha mamãe, papai, meu sacerdote me ensinaram religião, mas eu sei em minha religião que ainda não tenho a vida eterna. Está vendo? Você pode ser bom, não rouba, não fuma, não mente para o papai e mamãe. Não minta a primeira vez, porque se alguém mentir uma vez, então é fácil mentir outra, está vendo? Mas você realmente não deve fazer isso. Não minta a primeira vez. Você sabia que o seu corpo não é feito para mentir? Sabe, tem um aparelho agora, nos seus nervos. Podem pôr uma pequena fita em volta de seu pulso aqui e colocar uma de través na sua cabeça, e então você pode dizer aí, digamos que você diga, eu menti a respeito disso, mas posso mentir tão fácil que eles crerão que eu estou falando a verdade. E você pode dizer, diriam, você estava em certo lugar, como você estava sentado naquele trailer do irmão Shantz, enquanto o irmão Branham pregava domingo de tarde neste dia, e você diria, não senhor, eu não estava sentado lá, não senhor. Você sabe o que aquele detector de mentiras dirá. Sim senhor, você estava. Sim senhor, você estava. Você diz, eu não estava. Ele dirá, sim, você estava. Por quê? Porque uma mentira é algo tão horrível. O corpo não foi feito para mentir. E é tão horrível que até transtorna todo o sistema nervoso quando você mente. Ufa! Transtorno como esse lhe dará úlceras, crescimento de fungos. Isso mataria você. E então, uma mentira é algo ruim, porque, está vendo? Você não deve mentir, roubar, fazer nenhuma dessas coisas. Agora, assim provavelmente este jovem tenha sido... Ele não tenha mentido, ele nunca roubou, e ele estava consciente que sempre necessitou da vida eterna, de maneira que ele disse, o que posso fazer para tê-la? E Jesus está mostrando aqui agora que religião não a dará. Assim ele respondeu imediatamente e disse, guarda os mandamentos. Ele disse, mestre, eu tenho feito isso desde menino, ou tenho feito isto. Mas ele sabia que não tinha vida eterna. Desse modo, ele então disse, se gostarias de entrar na vida eterna, queres ser perfeito, então vai vender o que... Está vendo? Agora, está bem ter dinheiro, está vendo? Está bem ter dinheiro, ser rico e ser um governante, está bem. Mas é dessa maneira que você age depois que você se torna isso. Está vendo? Ele disse, vai vender o que você tem e dá aos pobres, às pessoas que não têm nada, e então vem, segue-me e terás tesouros no céu. Mas o jovem rapaz tinha tanto dinheiro que não sabia o que fazer com ele. Agora, está vendo? Ele era muito popular. Este jovem era. E ele estava bem preparado para a vida, da maneira que seu pai, sua mãe, os sacerdotes e todos eles o tinham preparado, mas ainda sabia que estava necessitando de alguma coisa. Agora estou falando com os adultos. Ele sabia que lhe faltava alguma coisa e não tinha vida eterna. Ele sabia disso. Está vendo? Religião não produz a vida eterna. Formalidades, sensação, você sente alguma coisa, você poderia levar um susto e sentir alguma coisa, está vendo? Chorar, isso é bom. Gritar, isso é bom. Mas isso ainda não é ela, está vendo? Você está confrontando com a vida eterna. Você diz, bem, eu tenho sido apenas e simplesmente um batista, um metodista, um presbiteriano, ou pentecostal firme. Essa ainda não é a questão. Este jovem foi também. Ele foi ensinado na religião do dia, mas ainda não tinha vida eterna. Por isso, ele queria saber o que fazer. Ele tinha sido orientado propriamente a isso. Mas quando foi confrontado com ela, ele recusou ser guiado à vida eterna ou ser conduzido. Seus outros líderes tinham tido uma tal influência sobre ele que ele não queria soltá-la, está vendo? Agora, isso é um tanto parecido com o que o irmão Branham está dizendo. Um tanto disso, um pouco profundas demais para vocês, está vendo? Escolaridade está bem, você deve ir à escola e aprender,
está vendo? Isso é bom, mas isso não lhe salvará. Ter bastante dinheiro, isso é bom, você poderia criar seus filhos, dar-lhes roupas e coisas boas, e como o papai e a mamãe têm trabalhado por todos vocês e coisas assim, isso é bom, mas isso ainda não lhe salvará, está vendo? Ou você poderia entrar num laboratório e aprender como juntar várias coisas, ou desintegrar átomos, ou o que quer que se faz, e entrar num foguete e ir à lua, mas isso não lhe salvará. Você tem que encarar uma coisa, a vida eterna. E há somente uma pessoa que pode dar isso a você. A mamãe não pode dá-la a você. O papai não pode dá-la a você. O seu pastor não pode dá-la a você. O seu líder aqui não pode dá-la a você. Todos que recebem a vida eterna têm que vir a Jesus Cristo. Ele é o único que pode dar essa parte. A sua professora pode lhe dar uma escolaridade, ela pode lhe ensinar, você tem que aprender. Sua mãe pode ensinar-lhe a andar, você tem que aprender a andar. O seu pai pode lhe ensinar como ser um homem de negócios, ou que você tem que aprender isso, mas só Jesus pode dar-lhe a vida eterna, está vendo? O seu sacerdote, seu líder, ou assim por diante, pode lhe ensinar a sua religião. Você pode aprender a mensagem que estamos procurando ensinar, mas isso ainda não lhe dará a vida eterna. Você tem que aceitar a pessoa, Jesus Cristo. Você entende isso, todos vocês? Tem que aceitar a pessoa, Jesus Cristo, para ter a vida eterna. Agora, mas às vezes outra liderança pega tanta influência sobre nós que não sabemos o que fazer, então quando essa hora chega. Agora, que coisa fatal é rejeitar a liderança para a vida eterna. Porque, está vendo, isso é vida que nunca pode acabar. Agora, a escolaridade, isso é bom, isso nos ajudará aqui. Negócio, isso é bom. Dinheiro, isso é bom. Ser bom menino e menina, isso é bom. Mas, você está vendo, quando a vida terminar aqui, fica nisso. Você entende? Vocês adultos entendem? Está vendo? Fica nisso. Mas então temos que aceitar Jesus Cristo para a vida eterna. Jesus sozinho pode conduzi-lo a isso. E ainda que, está vendo, este jovem tivesse obtido todas essas coisas na escola e por seus pais e tudo mais, ele perdeu a maior coisa que poderia ter tido, a liderança do Espírito Santo. Pois Jesus disse, vem, segue-me. E vocês moças que estão acabando de sair da escola, vocês se formam. Provavelmente, algumas de vocês, muito breve. E vocês, garotos, a maior liderança que há é Jesus Cristo, pois essa é a liderança para a vida eterna. Agora, essa liderança confronta todo ser humano. Eles recebem a oportunidade para escolher. E isso é uma grande coisa que temos na vida, é escolher. Algum dia, sabe, o papai e a mamãe, eles escolheram ter um belo menino e menina, como você. Todos vocês são. Então você tem direito, depois de um tempo, de escolher se você quer aprender com a professora ou não. A professora pode ensiná-lo, mas você simplesmente pode ser um menininho indisciplinado. Você simplesmente não aprende. Uma menininha indisciplinada definitivamente não ouve, está vendo? Você tem escolha para fazer isso. E no entanto, você é pequeno. E a mamãe diz, você teve A's no seu boletim? Não, eu tive muito pouco, está vendo? Agora você pode... A mamãe diz, agora você tem que estudar. E você tem que fazer isso então, ficar estudando como a mamãe disse, como o papai disse, está vendo? Você tem que estudar. Mas você tem a escolha. Você pode fazer ou não fazer. Você pode dizer, eu não quero. Está vendo? Você tem escolha. Depois de um tempo, você escolherá com qual moça você vai se casar, com qual rapaz você vai se casar. Você tem escolha em toda parte da vida. E então você tem escolha de novo. Se você quiser viver após esta vida, ou apenas ser uma boa pessoa, popular, um astro de cinema, ou um dançarino, ou alguma outra coisa.
E olhe para estas menininhas aqui, com essa bela voz há pouco, cantando. Essa criança teve que cultivar essa voz. E ela seria uma cantora de ópera, ou alguma cantora. Eu ouço as vozes desses menininhos, desses meninos. Vocês poderiam ser como um Elvis Presley, vendendo sua primogenitura, está vendo? Vocês não querem isso, está vendo? É um talento que Deus lhe deu e vocês têm que escolher, está vendo? Onde vocês vão usar esse talento? Para Deus ou vão usá-lo para o diabo? Está vendo? O irmão Léo aqui, seu irmão, está vendo? Agora, ele tinha talento para vir e liderar pessoas. Agora, o que ele vai fazer com isso? Vai entrar no comércio e fazer-se milionário? Ou deveria vir para cá e formar um lar onde as pessoas querem se reunir e ter todas vocês criancinhas? Está vendo? Você tem que escolher o que vai fazer. Cada um de nós tem que fazer uma escolha. E é confrontada conosco. Mas todos nós somos confrontados com isto. O que vamos fazer com respeito à vida eterna? Vamos viver daqui por diante ou não? Então, temos que vir a Jesus para conseguir isso. A oportunidade de escolher. Isso é uma coisa que Deus nos deu. Ele não força nada em nós. Ele apenas nos permite fazer nossa própria escolha. Por isso, você não tem que ser forçado, mas apenas fazer a sua própria escolha. Agora, vamos apenas seguir isto, adultos e todos agora, por alguns minutos. E as crianças, todos juntos. Vamos seguir este jovem e a escolha que ele fez e ver para onde ela o levou. Agora, essas meninas com essa bela voz, esses meninos, agora, você pode ser que você viesse, fosse que você tivesse voz para cantar. Agora, apenas tome isso, música. Agora que coisa, você poderá pensar algum dia a respeito disso. Você conhece este rapaz chamado Elvis Presley? Você tem ouvido minhas fitas? Você tem ouvido que eu não rebaixo o moço, mas esse rapaz teve a oportunidade que vocês todos têm. Está vendo? E o que ele descobriu que podia cantar. E observe o que ele fez. Exatamente a mesma coisa que Judas fez. Judas Iscariotes. Ele vendeu Jesus. Jesus deu a esse moço essa boa voz. E o que ele faz? Volta-se e a vende para o diabo. Está vendo? Ele tem que vir ao fim do mundo. Está vendo? Ele recusou andar com Jesus. Agora, este jovem aqui, este governante rico, ele fez a mesma coisa. Vamos seguir e ver o que ele fez. Sem dúvida que, com o grande homem que foi, provavelmente um jovem bonito, cabelo escuro penteado do lado, belas roupas, as moças pensavam, ora, que moço bonito. Pensariam. Ele talvez acenaria para elas e elas flertariam com ele, coisa assim. E ele pensava que era um grande indivíduo, pessoa, está vendo? Porque ele era bonito, era jovem. Ele não estava olhando lá para o fim do caminho, ele só estava olhando para cá. Sou jovem, sou bonito, sou rico, posso comprar qualquer coisa que quiser, posso ter estas moças, e ora, todas elas gostam de mim, e elas sabem que eu sou um grande homem. E está vendo, ele teve tudo isso. Ele tinha seguido as instruções de seu pai e tudo mais. Eu sou muito religioso, vou à igreja. E agora ele podia seguir isso, está vendo? Muito popular, rico e famoso. E ele, exatamente como hoje, como se você tivesse a oportunidade de se tornar um astro de cinema, está vendo? Ou alguma coisa assim. A maior parte das crianças hoje, você conversa com eles sabem mais a respeito desses astros de cinema do que sabem a respeito de Jesus. Você está vendo? E veja, vocês crianças estão aprendendo a respeito de Jesus. Onde eles se sentam e alguma parte aparece no filme ou qualquer outra coisa, eles conhecem os atores e tudo aí, tudo a respeito disso. Eles conhecem tudo isso melhor do que aquilo. Vocês lhes falam a respeito da Bíblia, eles não conhecem nada a respeito da Bíblia. Está vendo? É fazer a escolha errada. Agora, algum cantor vendendo seu talento dado por Deus, por fama, então o vemos no fim da vida.
Vamos segui-lo um pouco mais. Você sabe o que a Bíblia diz a respeito desse jovem? Ele se tornou mais bem-sucedido. De maneira que, às vezes, sucesso não quer dizer que você fez a escolha certa. Você sabe o que ele fez? Ele foi e se divertiu bastante, deu grandes festas, e gastou montes de dinheiro e tudo mais, com as moças e tudo mais, e então se casou e teve, talvez, uma família, e ele simplesmente se enriqueceu tanto que teve que construir novos celeiros e coisas assim, e disse: você está vendo? Eu não segui a Jesus e veja o que eu tenho. Está vendo? Pode ser que você ouça pessoas dizerem isso, e eu tenho: bem, olhe, ele tem me abençoado. De modo algum quer dizer que é isso, está vendo? E depois de um tempo, seus celeiros aumentaram tanto que até mesmo disse: ora, até mesmo, alma descanse, tenho muito dinheiro e muito sucesso. E sou um grande homem, pertenço a todos os clubes, e tenho as riquezas do mundo em minhas mãos. Possuo grandes quantidades de terra e quantidades de dinheiro, e ora, que coisa! Lá todos gostam de mim, e isso é ser uma pessoa muito boa. Mas, sabe, a Bíblia disse que, aquela noite, Deus disse-lhe: vou requerer a tua alma. Então o que aconteceu? Agora havia um pedinte, um velho cristão pobre que deitava-se lá perto do seu portão, e exatamente quando em Jerusalém lá, eles comem em cima da casa, e as migalhas de pão caem assim, e os pedaços de carne e tudo mais caem no chão quando os derrubam, e eles não os apanham, porque tudo em Jerusalém, a cidade antiga, ela é... Posso fazer uma brincadeirinha aqui? Eles são FOB. Você sabe o que é isso? Moscas no pão, moscas na carne, moscas na manteiga. FOB. Moscas em cima de tudo. Elas saem na rua, nas sarjetas e tudo mais, e voam para dentro e logo sentam em cima. De modo que essas pessoas lá sobem para a parte de cima da casa, e eles comem, e então derrubam isto, e então varrem para baixo, e os cachorros nas ruas comem as migalhas. E ele permitia este pobre e velho cristão se encostar lá na rua e simplesmente comer as migalhas que caíam do seu prato, da sua cama ou da sua mesa. E então, quando ele entrou, depois de um tempo, ele teve feridas e não tinha nada para pôr em suas feridas. Seu nome era Lázaro. E os cachorros vinham e lambiam suas feridas para que ele pudesse tentar ficar melhor. Bem, sabe, depois de um tempo, este homem rico, quando ele viu que tinha dinheiro para comprar todo tipo de remédio se ficasse doente, tinha todo tipo de médico, mas sabe, às vezes os médicos não podem nos ajudar. Remédio não nos ajuda, nada pode nos ajudar. Dependemos da misericórdia de Deus. E ele chegou ao fim do seu caminho. Os médicos não podiam ajudá-lo, e as enfermeiras não podiam ajudá-lo, e remédio não podia ajudá-lo, e ele morreu. E então, quando sua alma deixou o seu corpo, está vendo? Ela deixou todo o seu dinheiro, toda a sua escolaridade, tudo que ele tinha, toda a sua popularidade. Ofereceram-lhe um funeral bem grande, talvez puseram a bandeira meio mastro e o prefeito da cidade veio, o pregador veio e disse: nosso irmão foi agora para a glória. E todos eles gostaram disso. Mas a Bíblia disse que ele levantou seus olhos no inferno, no tormento, e olhou além daquele grande abismo lá, e viu aquele pedinte que tinha se deitado lá nas suas feridas, lá no céu. E ele clamou: envie Lázaro aqui embaixo com um pouco de água, essas chamas estão atormentando. Disse: ah, não. Está vendo? Ele tomou a escolha errada na vida, está vendo? Quando ele chegou ao fim do caminho para deixar a vida, ele tinha sido conduzido por religião, ele tinha sido conduzido por escolaridade, ele tinha sido conduzido pela influência do seu sucesso. Mas você está vendo, ele não teve nada para segurar sua mão. Essas coisas terminam aí. Você entende, pequenino? Vocês adultos, veem o que eu estou... Ele não teve nada para segurá-lo.
Seu dinheiro não pôde segurá-lo. Seus amigos com médicos não puderam segurá-lo. Remédio não pode segurá-lo. Seu sacerdote, sua religião não puderam segurá-lo. Deste modo, havia apenas uma coisa para ele fazer. Ele tinha recusado aceitar Jesus, a vida eterna. Por isso, o que tinha a fazer? Submergir na morte, no inferno? Que erro fatal esse jovem cometeu quando recusou andar com Jesus, ser conduzido por Jesus. Ele recusou fazê-lo. Tantos jovens estão cometendo esse erro hoje, recusando serem conduzidos pelo Senhor Jesus. Agora, nós vemos que coisa fatal é recusar a vida eterna e ser conduzido por Jesus, uma liderança, quando ele disse, vem, segue-me. Você viu que este bonito homenzinho disse hoje à tarde? Quando você sai da escola, você precisa de outro líder, mas deixe esse ser Jesus. E Jesus é a Bíblia. Você não crê nisso? Isto é a vida de Jesus e seus mandamentos para nós, em forma de carta. Por isso, temos que examiná-la para enxergarmos. Esta é a cópia do projeto. Este é o mapa que ele nos disse para seguirmos, para iniciarmos a vida eterna. Agora, encontramos que este jovem se perdeu. Agora, vamos tomar outro. Você tem tempo para tomarmos outro jovem governante rico que deu o passo certo? Você gostaria de ouvir isso? Muito bem. Vamos tentar agora. Agora, vamos pegar outro jovem governante rico que foi confrontado com a mesma coisa. Agora, vemos para onde aquele jovem foi, que viveu uma boa vida, mas morreu e se perdeu no inferno. E agora aqui vamos falar a respeito de outro jovem que foi confrontado com a mesma coisa. Ele era um homem rico, um jovem, e foi um governante, mas ele aceitou a liderança de Cristo. Como o menininho disse-nos há pouco, que deveríamos nos deixar a conduzir, ele aceitou isso. A escritura para isto é encontrada, se você quer procurá-la, depois que eu terminar, está vendo? Está em Hebreus capítulo 11, e versículo 23 ao 29. Deixe-me apenas lê-la, está bem? Você será paciente comigo só um pouquinho, não será? Você não se importa de segui-la, se importa? De maneira que vamos só ler isto. Então você diz, eu vi o irmão Branham ler isso na Bíblia, está vendo? E você sabe que está aí então. Não foi o que eu disse, é o que ele disse. Agora, você ouça aqui o que a Bíblia disse aqui deste bom indivíduo, está vendo? Agora, veja. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ouça, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo sofrer o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo. Lá no tempo de Moisés ainda era Cristo, está vendo? Ele é o único que tem a vida eterna, está vendo? Tendo por maiores riquezas o vitupério, ser chamado de fanático, santo rolador ou algo assim, sabe? Está vendo? Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Agora, você sabe o que isso significa? Isso significa isto, que Moisés nasceu um menino pobre, pobre mesmo. O nome de seu pai era Anrão, o nome de sua mãe era Joquebede, e eles eram realmente pobres, mas eram cristãos. Eles trabalhavam muito, eles estavam em servidão, tinham que fazer tijolos e coisas assim para o velho rei. Sabe de uma coisa? Aquela filha do rei desceu um dia ao rio, onde a mãe de Moisés, Joquebede, o tinha pego e colocado em uma balsazinha no rio assim, e os velhos crocodilos tinham comido todos os bebezinhos e os estavam matando, atirando-os no rio, mas ela o colocou bem aí.
E você sabe como ela afugentou os crocodilos para longe dele? Ela fez esta pequena arca que ela o colocou dentro. Ela fez de juncos. Você sabe o que é isso? É terebentina. Um jacaré vinha e dizia: um hebreu gordinho, vou pegá-lo. Ouvi-lo chorando assim, foi para lá. Ui, que cheiro! Está vendo? Está vendo? A mãe foi dirigida em como proteger o seu bebê. Desse modo, ele se afastou dele. Ele não quis nada a ver com isso. Então, ele foi rio abaixo, um pouco mais adiante, e sua irmãzinha, chamada Miriam, o seguiu rio abaixo, cuidou dele. E então a filha de Faraó apareceu e foi pegá-lo, sabe? E ela o puxou para fora, sabe? Tudo, sabe? A sua mãe acha que você é a criança mais bonita do mundo, está vendo? Ela deve fazer isso. Mas a Bíblia disse que este menininho era realmente bonito, realmente um belo menininho. E ele estava gritando e batendo mesmo seus pequenos calcanhares. Ele estava sentindo falta da sua mamãe, está vendo? E então você sabe o que aconteceu? Então Deus colocou na filha de Faraó, a filha do rei, todo o amor que uma mãe pudesse ter por um bebê. O seu coração simplesmente se abriu para ele. Ela disse: esse bebê é meu. Mas sabe, ela era uma jovem, está vendo? Naqueles dias não se tinha mamadeiras como o que vocês têm, os bebês cresceram. E assim tiveram que ir arranjar uma mãe que tivesse tido um bebê e pudesse amamentar. Então Miriam estava presente e ela disse: vou buscar a mãe certa para você. Ora, vá buscá-la. Você sabe quem Miriam foi e trouxe? A própria mãe de Moisés. É isso mesmo. Sim, foi e trouxe. Foi sabedoria, não foi? E assim então foi e trouxe a própria mãe de Moisés. E ela disse: pegarei e criarei o menino para você. Ela disse: sabe de uma coisa? Vou dar-lhe $300 por semana para criar esse bebê e você pode ficar no palácio. Está vendo como Deus faz quando você confia nele? Está vendo? Quando você está certo da fé? Aquele bebê era um profeta, está vendo? E ela sabia. Então elas foram para o palácio e ela criou Moisés e a própria mãe, e recebia $300 por semana para cuidar de tudo. Apenas pense nisso. E então, sabe, depois de um tempo, depois que isso se passou por um tempinho, Moisés começou a tomar idade suficiente para ler e escrever. Ela o ensinou como ler e escrever. E então ela lhe disse: Moisés, você nasceu a criança certa, seu pai e eu oramos. Deus nos revelou que você é um profeta e você vai ser um libertador do povo nos dias por virem. E você sabe que quando ele cresceu, então o que ele foi? Ele foi adotado na família do rei. Oh, que coisa! Ele não teve que... E ele olhava para o seu próprio povo e eles não tinham roupa. Eles eram cristãos e choravam, e aqueles velhos capatazes de escravos açoitando-os com chicotes, e o sangue voava das suas costas, seus primos e tios, papai, mamãe, todos eles, açoitando-lhes com chicotes, lá naquelas covas de barro. E assim, mas Moisés, sendo algo em seu coração, sabia que eles eram o povo prometido de Deus. Ele sabia disso. Agora, a próxima coisa que ia fazer era tornar-se rei. Ele seria rei sobre tudo, um homem rico, que coisa, todo o dinheiro do Egito. E o Egito controlava o mundo naquele tempo. Mas, olhe, a Bíblia disse, ele teve por maiores riquezas o vitupério, para ser um amassador de barro, como lá fora, um cristão. Quando zombavam deles e riam-se deles, chutavam-lhes, se eles retrucassem, eles os matavam, está vendo? Mas Moisés escolheu ir com aquele grupo, em vez de ser chamado o filho do rei. Veja só, está vendo? Porque ele viu a hora do fim. Está vendo esse jovem rico? Mas ele viu Jesus, como vemos em uma visão, que o momento final é o que vai compensar. Agora, ele aceitou a liderança de Cristo.
E Moisés teve por grandes tesouros o vitupério. Sabe, às vezes quando vocês garotinhos na escola, os menininhos, dizem palavrões e querem que todos vocês digam, vocês, menininhas, as menininhas dizem coisas feias e querem que todas vocês digam. Você diz, não, sou uma cristã. Elas dizem, sua covarde. Sabe, se dirige a você assim. Está vendo? Levante-se e diga, estou contente por ser isso. Está vendo? Porque, está vendo? Foi isso que Moisés fez. Ele teve por maiores tesouros o vitupério de Cristo do que todo o Egito. Agora, vamos segui-lo, dirigidos por Cristo, e ver o que ele fez. Agora, está vendo? Este jovem era rico, o primeiro jovem, mas ele não quis a Cristo. Ele não quis ser um seguidor de Jesus. E de maneira que encontramos que ele é muito popular. Talvez tornou-se um astro de cinema e grande em tudo, em todas as coisas que podia fazer, em tudo que quis, mas quando morreu não teve ninguém para conduzi-lo. De modo que a sua escolaridade, isso foi bom, seu dinheiro, isso foi bom, mas quando a morte veio, isso parou aí. Ele não pôde usar mais isso. Ele não podia comprar seu caminho para o céu. E não podia, por sua escolaridade, não podia ir para o céu. Está vendo? Mas este jovem agora, ele teve todas essas coisas. Ele teve escolaridade também, está vendo? Inteligente. Foi para a escola e sua mãe o ensinou e teve uma boa escolaridade. E ele era muito inteligente, que até mesmo podia ensinar os egípcios. Ele ensinou seu professor. Ele era tão inteligente. Veja como foi inteligente. Mas sabe de uma coisa? Acima de toda aquela inteligência, acima de tudo aquilo que tinha, os potenciais que tinha, ainda assim disse, eu abandonarei tudo isso para seguir a Jesus. Você sabe o que fizeram com ele? Eles o puseram para fora. Ele se tornou um escravo que trabalhava na lama como o resto deles. Mas um dia, quando se tornou um homem formado, ele estava pastoreando ovelhas na parte de trás do deserto. E o que aconteceu? Alguém me diz o que aconteceu? O que foi? Uma criança diz, houve um fogo na sarça. Está certo, houve um fogo na sarça. E isso atraiu a sua atenção. Ele virou de lado e você sabe de uma coisa? Em vez de ensinar as crianças, agora as crianças vão se levantar e me ensinar. Assim, e este menino aqui está bem no alvo. Quem é o seu pai? A criança diz, Sr. Shantz. O Sr. Shantz é o seu pai. Este menino tem sido ensinado, não tem? Cada um desses olhos pequenos e vivos olhando para a mesma direção, um para estar mais adiante do que o outro, você está vendo? Então, agora olhe, ele se escondeu naquela... E aquela sarça o atraiu, pegando fogo, e ele disse, vou virar-me de lado e ver o que é. E Deus disse a Moisés, tire seus sapatos, a terra onde você está pisando é santa. Escolhi você para ir libertar meu povo. Dou-lhe poder. Você pode ferir a terra com pragas. Você pode transformar a água em sangue. Você pode trazer pulga e piolho. Nada vai lhe ferir. Eu escolho você. Por quê? Porque ele escolheu Cristo. Está vendo? Você escolhe Cristo e ele escolhe você. Está vendo? Agora ele disse, você me escolheu e eu escolhi você para descer lá no Egito. E veja o que ele fez. Ele dirigiu 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas para fora, seu povo, e os trouxe à terra prometida. E agora ele seguiu. Nós o seguimos pelo deserto todo. E vocês crianças têm ouvido o irmão Léo, o irmão Gini, e o seu pai, a sua mãe contar-lhe tudo o que aconteceu no deserto. Como ele trouxe pão do céu e alimentou o povo faminto, e todas essas coisas. E agora encontramos que ele é um homem velho agora, se torna bem velho. Ele tem 120 anos e está no deserto. E o povo até mesmo não tratava bem, está vendo? Às vezes pessoas que chamam a si próprias de cristãs não lhe tratam bem, mas Jesus sempre lhe trata corretamente, está vendo? Está vendo?
Assim, encontramos agora que o povo se rebelou contra ele, mas, de qualquer forma, ele permaneceu correto com eles. E ele era o líder, e ele tinha que permanecer com eles. E os anjos do Senhor falavam com ele. Você não gostaria que isso acontecesse com você? Então, faça a escolha certa e escolha Jesus, e ele fará isso. Agora, então encontramos, no fim da jornada, ele se tornou velho mesmo. Ele não podia pregar mais e a sua voz ficou fraca. Assim, abençoou Josué e foi para o topo da montanha para morrer. Você sabe o que aconteceu quando ele morreu? Lá o que aconteceu? O menino diz: ele morreu e então ele o ressuscitou dos mortos. Está exatamente certo. Está exatamente certo. Agora você diz: onde está isso? Agora, só um minuto. O menino está certo, está vendo? Ele foi ressuscitado dos mortos. Agora, está vendo? Está vendo? Agora olhe, ele o ressuscitou dos mortos. Por quê? Porque 800 anos mais tarde, aqui estava ele na Palestina, em pé com seu líder ainda, Jesus, o qual teve por maiores tesouros o vitupério do seu nome que toda a riqueza do Egito. Ele teve por maiores. O seu líder estava em pé aí. Sabe, ele foi chamado. Na Bíblia, sabe, havia uma rocha que ia com Israel. E quando Moisés se preparou para morrer, ele pisou nesta rocha. E essa rocha era Jesus. Você se lembra quando Jesus estava falando em São João capítulo 6? Bem, ele disse: nossos pais comeram maná no deserto. Disse, meu pai deu a vocês esse maná? Ele disse, sim, eles comeram maná, está certo. E eles estão todos mortos, porque não continuavam indo em frente. Está vendo? Disse, eles estão todos mortos. Mas disse, eu sou o pão da vida que vem de Deus do céu. Nossos pais beberam de uma rocha. Moisés feriu a rocha e disse, e as águas saíram. Ele disse, eu sou aquela rocha que estava com ele. E olhe, quando Moisés morreu, ele pisou sobre aquela rocha. Você sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que anjos vieram e o tomaram. Que diferença daquele outro jovem? Aquele jovem, está vendo, quando morreu, não teve ninguém para segurá-lo, de modo que submergiu pela escuridão para o inferno. E ele está lá agora, lá. Então, quando Moisés deixou a vida, quando se foi, ele tinha tomado um líder. E sua mãe o conduziu certo, e o seu pai o ensinou certo. E então, quando chegou a ter maioridade, um jovem, então disse, eu vejo a vida eterna. Se eu for com este povo pobre, negligenciado, e andar com eles, porque eles são o povo de Deus, eu não tenho que fazer isso. Eu poderia ser um rei, mas eu não quero ser um rei. Eu posso ter todo o dinheiro que há no Egito, porque eu vou ser o possuidor dele. Não quero. Eu prefiro andar com Jesus. E então, quando ele caminhou pela vida, quando começou a deixar a vida, lá estava seu líder, para tomá-lo pela mão. Você não quer esse líder? Não queremos todos nós que esse líder o segure com sua mão? Centenas de anos mais tarde, ele foi visto com seu grande líder. Ele tinha conduzido. Ele fez a escolha da sua juventude. E assim, por esse motivo, Deus o estava segurando. Sabe de uma coisa? O homem rico está no inferno. Aquele jovem rico que recusou. Está vendo? Agora lembre-se, ele tinha escolaridade, ele tinha religião, ele ia à igreja, ele era um bom homem, mas ele recusou Jesus. Está vendo? E este jovem teve escolaridade e teve religião, mas quis Jesus. Está vendo? Moisés teria sido um homem muito mais rico que esse jovem indivíduo teria sido, porque ele só tinha um pouco de dinheiro, provavelmente fazendas e coisas assim, e talvez política, etc. Mas era para Moisés ser rei sobre a terra. E ele renunciou a tudo aquilo. E vocês sabem de uma coisa, crianças? Quando não houver Egito, quando não houver tesouros, ainda haverá um Moisés. Porque ele escolheu a coisa certa. Está vendo? Ele escolheu a coisa certa para conduzi-lo. Quando não houver mais grandes pirâmides,
Você leu a respeito das pirâmides do Egito? Um dia destes, elas serão pó, sob a bomba atômica. Toda a riqueza do mundo, as pessoas a jogarão para o ar, e gritarão e dirão que está ulcerada na carne deles, e gritarão e bramirão, está vendo? Isso passará. Mas aqueles que aceitam Jesus para conduzi-los nunca morrerão. Eles têm a vida eterna. Ainda que morram naturalmente aqui, Jesus os levantará de novo. É preciso que você faça uma escolha. Sua escolha determinará qual será o seu destino eterno. Lembre-se, Jesus convida cada um de nós. Segue-me se queres vida. Está vendo? Liderança. Segue-me e terás vida que permanece para sempre. E tenho certeza, até para nós adultos, nós aprendemos algo com isto também. Se você quiser vida, você tem que aceitar isso. Se você quiser religião, você aceite se quiser. Aquilo que você tem de fazer, aquilo que você aceita, isso é o que você receberá. Mas para mim e para você e para essas criancinhas, lembre-se, você tem um convite. Jesus disse, segue-me e tenha a vida eterna. Isso é o que queremos fazer, não queremos? Agora, quantos de vocês querem realmente seguir Jesus e você diz, bem, quando eu ficar bastante grande, com idade suficiente para fazer a minha escolha e fazer o que não me interessa quanto dinheiro eu tenha, quão pobre seja, quantos riam-se de mim e tudo mais, eu quero seguir a Jesus. Quero fazer a escolha de Moisés, não a escolha do jovem rico. Quantos querem fazer isso aqui mesmo? Agora vocês realmente querem fazer isso? Quero que se coloquem em pé comigo. Quero que vocês coloquem sua mão esquerda no seu coração e fiquem com sua mão direita levantada. Quero que fechem seus olhos agora e inclinem sua cabeça e apenas digam essas palavras depois de mim. Querido Jesus, eu comprometo minha vida a Ti. Eu ouvi este sermão, onde 2 jovens fizeram sua escolha. Eu não quero ir pelo caminho do jovem governante rico, mas quero ir pelo caminho de Moisés. Sou apenas uma criança ainda. Conduz-me, querido Jesus, à vida eterna. Amém. Agora, incline sua cabeça. Querido Jesus, um dia, na tua peregrinação aqui na terra, trouxeram a ti pequeninos tais como aos que tenho falado esta tarde. E os discípulos disseram, o mestre está cansado demais. Ele pregou esta manhã. Ele pregou isto e aquilo e está cansado demais. Não o inquietem. Mas, Jesus, tu disseste, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Senhor Deus, recebas hoje estes menininhos e menininhas aqui, nessa escola de justiça, aqui onde nosso irmão separou-se no lado do deserto aqui, para trazer as famílias que desejam se separar das coisas do mundo, para peregrinar só para Ti. E agora, seus pequeninos estão aqui, observando a vida de seu pai e sua mãe, como nós somos exemplos em tudo que fazemos. Ó, amado Deus, Criador dos céus e da terra, guia nossos pés, Senhor, que não façamos nada ante estes pequeninos, que puseste uma pedra de tropeço no caminho deles. Pois está dito, seria melhor que tivéssemos uma mó de azém atada em nosso pescoço e fôssemos atirados ao mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Tu disseste, os anjos deles sempre contemplam a face de meu Pai que está no céu. O grande anjo e anjo da guarda sobre cada uma dessas pequeninas almas. Assim como eles se sentaram esta tarde com seus olhinhos bem abertos, olhando e respondendo as perguntas e ouvindo as histórias dos bebês da Bíblia, como estes 2 jovens tomaram a escolha deles e cada um deles dedicando sua vida a Ti. Ó Deus Jeová, conduze-lhes, protege-os e que eles encontrem este grande líder, Jesus Cristo, que os conduzirá quando o pai e a mãe e os professores terminarem seu dever com eles. Que Tu os conduza à vida eterna, como Tu fizeste a Moisés,
assim como a humilde, pequena oração de criança foi a Ti. Entrego-os-lhe a Ti, Senhor, como Teu servo, como troféus e pedras preciosas para a Tua coroa. Usa-os, Senhor, para honrarem-Te na terra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E vocês, pequeninos companheiros, agora você se sente melhor a respeito disso agora? Vocês sabem que Jesus vai conduzi-los e guiá-los. Vocês não creem nisso? E Jesus vai fazer vocês, meninos, exatamente como Moisés e Miriam, a profetisa e o profeta, vai fazer de vocês grandes pessoas. Agora, nós, pessoas mais velhas, que o temos aceitado, não queremos que Ele continue nos conduzindo também? Eu quero que Ele continue me conduzindo, guiando os meus pés, segurando minha mão, está vendo? E mesmo quando eu desço ao rio, eu quero agarrar a sua mão. Todos nós queremos isso, não queremos? Querido Jesus, conduze-nos também, Pai. Agora, estamos nos preparando para nos separarmos um do outro. Eu necessito voltar para Tucson, necessito me preparar para as reuniões que se aproximam. Deus, eu entrego este grupo de pessoas, o irmão Léo, o irmão Gini, todos os seguidores aqui, em Tuas mãos. Que Tu os abençoe e os ame, perdoando todas as suas iniquidades, curando todas as suas enfermidades, mantendo-os sempre em amor e comunhão, e encorajando aqueles que ficassem cansados. E em algum instante, Satanás pode vir e fazer que fiquem desencorajados, mas lembra-te, Tu passaste pelo mesmo, desencorajado, abandonado pelo homem desta terra e povo, e às vezes os mais estimados amigos, mesmo por parentes, somos abandonados. Mas há um que temos escolhido, Ele nunca nos deixará ou nos abandonará. Conduz-nos, Senhor, à vida eterna. Oro que Tu concedas que possamos nos reunir muitas vezes mais na terra e falarmos de Ti e conversarmos sobre Ti. E então, naquele grande dia, quando o mundo tiver acabado e todo o tempo tiver desvanecido na eternidade, que nos encontremos naquele grande reino, como famílias inteiras, para vivermos juntos doravante para sempre. Concede, ó Senhor, até então, que trabalhemos, labutemos com toda a nossa força, enquanto o sol ainda está brilhando, pois Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês.